pode se sentar, fique à vontade, porque você não está em nenhum outro lugar a não ser na casa do Pai. Amém? Um prazer muito grande para mim estar aqui nesse altar, conhecendo mais uma família que vai morar comigo no céu. Eu trago aqui um abraço da minha igreja, onde eu sou o presidente e fundador, Nova Jerusalém. Eu trago um abraço da igreja Nova Jerusalém para vocês. É culto lá, como aqui também, mas eu sempre tenho ido aonde o Senhor tem me levado. Eu tenho uma equipe boa que me supre quando eu tenho que sair, porque eu amo pregar a palavra, porque eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Quem sabe um dia eu voltarei aqui para dar um testemunho para vocês. Por que eu falei que eu estou aqui por causa da misericórdia do Senhor? E não existe nada na minha vida mais importante do que Deus. Minha esposa não pôde vir porque ela faz parte do Ministério de Louvor da Igreja Nova Jerusalém, Ministério Dunamis. Mas nada é mais importante do que Deus para mim. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu carro, minha casa, nada é comparável a Deus para mim. Tudo que eu venho fazer para Deus, irmãos, nessa vida, é muito pouco por tudo que Ele já fez por mim. Porque se eu estou aqui, é pela misericórdia do Senhor. Trago também um abraço nessa noite do meu sacerdote, o homem que é a cobertura sobre a minha vida, o apóstolo Walter Júnior. Trago um abraço, meu apóstolo, para vocês. E nessa noite, eu trago uma mensagem revelada, algo muito forte da parte de Deus. Quem sabe você nunca ouviu o que eu vou trazer através do Espírito Santo, mas eu tenho certeza que irá edificar a tua vida poderosamente. E tenho certeza que nessa noite, assim como outras noites que você já viveu, hoje será mais uma noite que você viverá um milagre da parte do Senhor. Só tem que dar uma salva de palmas para Ele. Você que trouxe a tua Bíblia, as Sagradas Escrituras, abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. A Bíblia não menciona quem escreveu esse livro, homem, pessoa nessa terra. Alguns acham, teólogos estudando a profundo, que foi o apóstolo Paulo, porque tem muito a ver com as cartas paulinas. Mas para nós não importa qual homem que escreveu, porque nós bem entendemos que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Oh, senti muita presença de Deus nesse lugar, eu já recebi muito. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escolinha bíblica dominical. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro e a mesa dos pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, um vaso de ouro que continha um maná, coberta de ouro todo ao redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos mais agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os seus serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo,
Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, em que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Somente em manjares e bebidas, várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, fala, mas vindo Cristo, aleluia, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez apenas no santuário, havendo feito uma eterna redenção. Quem pode dar uma glória ao bem alto, bate palma para Jesus e se prepara para ouvir o Espírito de Deus falar com você nessa noite. Assim como a Arca da Aliança, mas também toda a Bíblia, ela está repleta de simbolismos que pronunciam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema da mensagem de hoje é a Arca da Aliança versus Jesus Cristo de Nazaré. Mas não tem como eu falar da arca se eu não falar do tabernáculo, eu não falar do sumo sacerdote e dos sacerdotes que trabalharam a favor daquele tabernáculo. Foi construído um grande tabernáculo. O Senhor, Ele deu uma revelação para Moisés e uma missão a Moisés, para que ele fizesse tudo conforme o Senhor o revelou. Então o Espírito do Senhor vem sobre dois homens, Bezalel e Aholiabe. O Espírito do Senhor veio e capacitou esses dois homens para que pudessem fazer conforme a revelação que o Senhor dera a Moisés. Então, a primeira coisa que eles começam a fazer é um cercar, que cercava o tabernáculo, feito de prata, de bronze e de linho fino. O seu comprimento era de 45 metros e a sua largura de 22 metros. Na parte de dentro desse cercado, logo na entrada, nós nos deparávamos com o altar do holocausto. O altar do holocausto ali simbolizava a cruz do Calvário. E os animais que eram oferecidos no altar do holocausto simbolizavam o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Logo em seguida, mais na frente um pouco, a gente se deparava com um lavatório. Esse lavatório representava Jesus também, lavando e remindo o povo dele num tempo presente. E naquele tempo representava a purificação e o início da santificação. Mais adiante, nós nos deparávamos com o próprio tabernáculo. O tabernáculo foi feito para abrigar utensílios sagrados, para que Deus pudesse habitar no meio do teu povo. Em volta desse cercado ficava todo Israel, todo o povo hebreu acampados com
O tabernáculo media 13 metros de comprimento e 5 metros de largura. Ele era feito de madeira de acácia, revestida de ouro, 24 quilates batido. A sua cobertura era feita de pele de golfinho, couro de ovelha e pele de carneiro. E por baixo havia uma camada de linho fino e púrpura. Entrando no tabernáculo, nós nos deparamos do lado direito com a mesa dos pães da propiciação. Nessa mesa haviam 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. E a mesa dos pães da propiciação, elas representavam Jesus como o pão da vida. Do lado esquerdo estava um candelabro de ouro, todo feito batido em ouro, 24 quilates, com 7 velas que simbolizavam as 7 dispensações ou os 7 períodos. Representava também Jesus, a luz desse mundo, e também simbolizava os 7 Espíritos, as 7 manifestações do Espírito de Deus que se encontram no livro de Isaías. Mais na frente, a gente encontrava o altar do incensário, também simbolizava Jesus. Jesus intercedendo pelo seu povo em glória. Passando então, nós nos encontrávamos com uma cortina que separava o tabernáculo em 2 cômodos: o santo lugar e o santíssimo lugar. No santo lugar, apenas quem poderia entrar eram os sacerdotes para fazer a manutenção. Mas no santíssimo lugar só poderia entrar o sumo sacerdote. No santíssimo lugar se encontrava a arca da aliança. Era uma caixa de madeira retangular que media no seu comprimento 1,5 metro, na sua largura 70 centímetros. Ela era toda feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, 24 quilates. A madeira, ela representava o homem. A madeira de acácia era uma madeira muito nobre, mas porém ela era muito cheia de nó, ela era muito cheia de detalhes que atrapalhavam o trabalho do artesão. Por isso que aquela madeira representava a mim e a você, e mesmo sendo nós de origem nobre, somos cheios de defeitos e cheios de falhas, e que muitas das vezes atrapalhamos o grande artesão que é o Espírito Santo de cumprir a grande obra de Deus na minha e na tua vida. Aquele ouro que cobria aquela arca representava a realeza e a majestade de Deus. No lugar, no alto em si, na parte superior daquela arca, havia uma borda de ouro em volta de toda a arca, que representava o reino de Deus. Em cima daquela arca havia uma tampa, e acima da tampa algo chamado propiciatório. E em cima do propiciatório foram colocados 2 querubins. E o interessante é que os querubins foram feitos de uma peça única, pesando 64 quilos de ouro, nos dias de hoje avaliados em 6 milhões de reais. Por que
Aqueles anjos estavam apegados, feitos de uma peça única. O Senhor já queria nos revelar muito lá atrás que nós somos um em Cristo. Independente de nome de igreja, independente de doutrina, nós somos um em Cristo Jesus. Pode bater palma para Ele. Sozinho eu até posso ir, mas acompanhado eu vou muito mais longe. Sozinho uma igreja vai romper, mas quando a igreja caminha com outra igreja, ela avança, ela luta e ela conquista, porque somos um em Cristo Jesus. Os anjos estavam ligados na parte de cima com as suas asas, e embaixo eles estavam ajoelhados em cima do propiciatório. Mas uma